Um estudo conduzido na University College of London, no Reino Unido, detectou que sintomas neurológicos e psiquiátricos de pacientes da Covid-19 estão mais próximos de ser uma regra da doença do que uma exceção. Foi realizada uma análise de 215 estudos sobre a Covid-19 feitos em 30 países, abrangendo mais de 105 mil pessoas que sentiram sintomas graves da Covid-19. E o que esse estudo detectou fundamentalmente é que vários sintomas neurológicos e psiquiátricos acontecem em grande incidência dos pacientes. É o caso, por exemplo, da perda de olfato, com 43% de verificação em pacientes, fraqueza, 40%, fadiga, 38%, perda do paladar em 37% dos casos, dor muscular 25%, depressão 23%, dor de cabeça 21% e ansiedade 16%. Isso significa que toda a questão que vem se verificando de sequelas, de necessidade de reabilitação, principalmente respiratória ou neurológica, é uma característica da doença que deverá impactar de alguma forma ainda. Não há um vislumbre de como isso vai se dar, mas se prevê o impacto para esse período pós-pandemia, ou pelo menos de convivência com o coronavírus. Há muitas situações, inclusive de questões legais e trabalhistas, já sendo previstas em virtude da perda de capacidade profissional de pacientes de Covid, em virtude de sequelas neurológicas. Há toda uma situação, então, um efeito dominó que a pandemia acaba trazendo. Hoje o foco naturalmente está no enfrentamento da contaminação, no controle da situação de lotação do sistema de saúde para evitação de colapso e em salvar as vidas diretamente das pessoas internadas e na vacinação para contenção máxima da doença. O que acontece é que fica meio que num segundo plano toda essa parte das sequelas neurológicas, sobretudo, e psiquiátricas, que muitos pacientes têm relatado. Isso é um estudo são 215 estudos em mais de 30 países. No Brasil não é diferente, e há todo um cenário ainda a ser nebuloso, a ser compreendido e com recursos, situações a serem elaboradas para lidar com esse tipo de situação. As sequelas acabam recebendo menos atenção do que talvez merecesse nesse momento, em virtude da emergência de enfrentamento das situações de vida ou morte. Mas é só mais um exemplo de como essa pandemia vai trazer aí reflexos nas mais diferentes áreas sociais, trabalhistas, humanas, enfim. Enquanto isso, a vacinação avança, ainda no ritmo inferior ao previsto para esse mês de junho, com a expectativa de que aí sim no segundo semestre, com as novas aquisições de doses do Ministério da Saúde, haja um grande impulsionamento. O Brasil chegou à marca de 80 milhões de doses aplicadas, 110 milhões de doses distribuídas. Então, há 30 milhões de doses em todo o país para serem aplicadas na população aí dentro das próximas semanas. O percentual de vacinação é de 26,88% da população com primeira dose, chegamos a 1/4 da população, e 11,26% no país com a segunda dose, o que significa ainda um número muito distante da imunização efetiva, que a meta é 70% da população, 11,26% com segunda dose. Então toda a esperança depositada aí nos contratos assinados já para o segundo semestre com os diferentes laboratórios que produzem as vacinas contra a Covid. O Rio Grande do Sul lidera, é um dos estados líderes em índice de vacinação. Com a primeira dose foram 33,85% dos habitantes. O Rio Grande do Sul, nesse item de primeira dose, está atrás do Mato Grosso do Sul, que é o estado que lidera o percentual de população que recebeu a primeira dose da vacina. Mas a segunda dose, o Rio Grande do Sul é líder nacional com 14,3% da população
imunizada. A expectativa, como já anunciada pelo governo do estado, é de primeira dose cumprida até setembro a toda a população e segunda dose até dezembro. Fica difícil se manter a confirmação ou não dessa estimativa, porque tem dependido, claro, da produção, recebimento de insumos, produção, recebimento pelos estados das doses produzidas e distribuição do imunizante aos municípios. Uma boa notícia nesse sentido é que a Coronavac voltou ao cenário. O Instituto Butantan deverá estar liberando aí 1 milhão de doses nessa semana para todo o país. E a Pfizer e a AstraZeneca continuam sendo as de maior incidência, maior recebimento. A Pfizer tem uma entrega de 3 milhões e 200 mil doses para esta semana. Por hoje é isso então, Márcio, desejando uma excelente quarta-feira a todos. Voltamos amanhã, 7 horas da manhã, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.